Esse é o 11º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi. Profecias. Introdução. Gênese da segunda obra. Estou escrevendo em terra brasileira, em São Vicente, sua célula máter, no Natal de 1955, 3 anos após haver desembarcado, a 8 de dezembro de 1952, nesta minha nova pátria. E o escrevo às vésperas do lançamento de uma segunda obra de 12 volumes, tal como a primeira, nova obra que pode ser denominada brasileira em relação à anterior, que foi a italiana. A título de conclusão da primeira obra, bem como ponto de ligação com a segunda obra, resumimos em seu primeiro volume, Comentários, uma série de documentos que, encerrando a primeira obra, também abre as portas para a segunda. Aqui explica-se agora a gênese desta segunda obra. Narrarei assim, eu mesmo, este primeiro período de minha história brasileira, uma vez que a minha vida é conhecida publicamente só até 1951, quando foi escrita. Devo explicar tudo isso para que se possa compreender, além de todos os comentários e juízos feitos a respeito do meu trabalho e dos acontecimentos nestes meus primeiros 3 anos brasileiros, o verdadeiro significado de tudo, observando em profundidade. Devo fazer compreender desses fatos o seu significado, que passou despercebido a muitos, embora sua grande importância. Isso porque, nestes 3 anos de requintado sofrimento pelo assalto das forças do mal, não somente o bem venceu, mas essa vitória também nos colocou ante os olhos as provas evidentes de que minha missão no Brasil é verdadeira. E realmente, nesse período foram lançados os alicerces dessa missão e o edifício começa agora a se elevar. Poderei também, assim, explicar o aparecimento desta segunda obra, que é agora apresentada ao público brasileiro, bem como suas características e significação. Trata-se, portanto, de esclarecimentos necessários nesta nova e grande mudança de minha vida, em que se inicia um período de realização prática no Brasil, após o período teórico italiano, quando somente escrevi os livros da primeira obra. No volume precedente, Comentários, com o qual se inicia a presente segunda obra, foi lançado um olhar retrospectivo para a história da primeira obra, a italiana. Nesta introdução à segunda obra, lançamos, ao contrário, um olhar para o nosso futuro trabalho, demarcando as novas posições sobre as quais edificaremos o novo edifício. Exporemos o problema com inteligência e bondade, sem rancores, como geralmente fazem os vencidos, mas, pelo contrário, com a generosidade do vencedor. Estudaremos a questão racionalmente, sem animosidade, para demonstrar aos incrédulos e também aos mais fervorosos adeptos de qualquer religião que Deus é, na verdade, onipresente e atuante também na terra e que sua lei é verdadeira. Damos a palavra aos fatos. Eles demonstram que o bem é realmente mais forte e sabe vencer todos os obstáculos da maldade. O objetivo é oferecer uma útil lição de moral. Este trabalho será realizado em 2 fases. A primeira, mais breve, representada pelo presente capítulo, para explicar o caso vivido e suas consequências. Posteriormente, uma segunda fase, mais ampla, com a finalidade de demonstrar e desenvolver, sobre bases experimentais, a teoria da defesa através do método evangélico da não resistência e da luta conduzida sem armas humanas.
mas tão somente com o poder do conhecimento e da bondade. Esta segunda fase será desenvolvida no volume A Grande Batalha. Obtive grandes ensinamentos com os choques sofridos. Apenas com a finalidade de cumprir minha missão, tive que descer do terreno teórico de simples escritor para o terreno prático das realizações. E se agora estou escrevendo sobre o assunto, é tão somente para comunicar conhecimentos que podem ser úteis aos outros. Nestes 3 anos, tenho visto a mão de Deus trabalhando junto a mim, realizando uma série de milagres, um após outro. Contra qualquer probabilidade ou possibilidade humana, tenho visto o bem triunfar. Tenho visto e tenho tocado com as mãos. Agora já não é mais possível duvidar. Já tenho as provas e estou certo do futuro. Sobre elas será levantada a nova construção por obra de Cristo. E as forças do mal nada poderão contra ela. Não se trata de qualquer fé nebulosa ou fantástica, mas sim de uma férrea crença, porque racional e experimentalmente construída sobre fatos. Procedamos então, sem delongas, a seu exame. O desenvolvimento lógico das forças de minha vida segue um ritmo, em períodos de 20 anos, que começou aos meus 5 anos, quando ingressei na escola primária. No meu primeiro período de 20 anos, dos 5 aos 25, formei meu corpo físico de adulto e, na escola, aprendi a mecânica do conhecimento, mas não o conhecimento. Isto é, aprendi a estudar por minha conta. Por fim, formei-me em Direito. No final de cada período de minha vida, ao se iniciar o seguinte, sobrevém algo de diferente, à guisa de uma viagem e logo após uma mudança de ambiente. Esse movimento, que pode ser dividido em 3 fases, preenche exatamente o espaço de 3 anos. Nascido em agosto de 1886, ingressei no curso primário em outubro de 1891. Ao término do primeiro período, em junho de 1910, encerrava meu curso jurídico com 24 anos de idade. No verão de 1911, aos 25 anos, fiz uma viagem aos Estados Unidos da América e, em agosto de 1912, casei-me aos 26 anos. Iniciou-se, assim, o segundo período, que vai dos 25 aos 45 anos. Deixei o lar paterno e tive que defrontar o mundo, iniciando uma vida diversa, de responsabilidade e de luta, mas interiormente de sofrimento e de profunda maturação espiritual. No terceiro período, que decorre dos 45 aos 65 anos, repetem-se, a uma distância de 20 anos, os mesmos movimentos. Aos meus 44 anos, em 1930, obtive por concurso a cátedra de professor de inglês nos ginásios e liceus do Estado italiano. Em setembro, nos fins do verão de 1931, final do meu 45º ano, viajei para a distante Sicília, iniciando meu primeiro ano de magistério. Um ano depois, em setembro de 1932, aos 46 anos, fiz minha transferência definitiva para Gubbio, onde permaneci 20 anos. Isso significou outra viagem, após aprovação em novo concurso, trazendo nova mudança de ambiente que iria perdurar por 20 anos. Após a maturação espiritual do período precedente, ao se iniciar esse terceiro período, eu havia cedido a outros minhas riquezas e me pusera a ganhar a vida com meu trabalho. Foi nesse intervalo de tempo, na Sicília,
que surgiu o fenômeno inspirativo desenvolvido posteriormente em Gubbio, onde nasceu quase toda a primeira obra já publicada. Foi um período de solidão, de trabalho e de introspecção, no qual se deu a produção conceitual dos livros. Tive que narrar tudo isso a fim de conhecermos o surgimento e o desenvolvimento do período atual. O quarto e último período de minha vida já se iniciou. Na Páscoa de 1950, aos meus 64 anos, sua voz me disse, como já veremos, que a ordem era a minha mudança para o Brasil, onde deveria cumprir uma missão. Era um novo trabalho, uma nova transformação, algo como a realização posterior de um novo exame. No verão de 1951, aos 65 anos, surge o motivo da viagem e eu realizo a primeira série de conferências no Brasil. Um ano depois, reaparece o motivo da mudança e em 1952, aos meus 66 anos, fixo residência no Brasil com minha família em caráter definitivo. Uma tão evidente regularidade rítmica no desenvolvimento do fenômeno torna quase certa a hipótese de que ele deva continuar a se desenvolver sob a mesma lei e o mesmo ritmo igualmente no futuro. Já conhecemos 3 períodos de minha vida, isto é, 3/4 partes do fenômeno. Assim sendo, temos motivos para admitir que o último período, ou seja, o 4º período do fenômeno, deverá continuar a se desenvolver conforme a mesma lei que até agora guiou seu movimento. Deveremos, portanto, aceitar que me espera no Brasil um novo período de 20 anos, completando-se assim minha missão. Na verdade, meus hábitos tiveram que sofrer aqui uma radical mudança. E havendo eu, precisamente nessa ocasião, terminado meu tempo de serviço no magistério, encontrava-me livre, podendo afastar-me definitivamente da Itália. Examinando em profundidade minha vida, percebi nela um desenvolvimento lógico de termos em sucessão, que se apoiam um sobre o outro ordenadamente. Surge, então, como conclusão lógica de todo o desenvolvimento, este último período de realização prática da missão, completando o edifício. A conclusão é que o atual 4º e último período de minha vida, de divulgação ativa e realização prática, deverá durar até os meus 85 anos, após o que será possível minha desencarnação. Desse modo, meu trabalho deverá continuar aqui no Brasil até 1971. E mais exatamente, caso se repitam os movimentos precedentes, aos meus 84 anos, isto é, em 1970, deverá acontecer, após nova ascensão e transformação, a subida a um novo degrau. Aos meus 85 anos, em 1971, deverá acontecer a separação do corpo físico. E aos 86 anos, depois dessa nova grande viagem, deverá acontecer uma nova mudança de ambiente e trabalho, com minha transferência definitiva para outra forma de vida espiritual. Não sabemos com certeza se isso acontecerá. No entanto, esta é certamente a tendência do fenômeno. A harmonia destes ritmos não impede uma certa elasticidade deles, e pode acontecer também que no final do processo retorne o período quinquenal do início, os primeiros 5 anos da infância, a serem utilizados então como repouso final. Desse modo, a fase do meu trabalho atual está enquadrada no plano geral de minha vida.
Temos, assim, 4 períodos de sucessão lógica, cada um preparando o seguinte, culminando neste atual, que é de conclusão, estimulado e sustentado pelos anteriores. Tudo isso representa a razão pela qual nasci neste mundo, o escopo de minha vida, a conclusão lógica do meu atual destino. Temos, por conseguinte, 4 períodos. Primeiro período, formação exterior, física e cultural, dos 5 aos 25 anos, isto é, de 1891 a 1911. Segundo período, maturação interior espiritual na dor, dos 25 aos 45 anos, isto é, de 1911 a 1931. Terceiro período, primeira manifestação espiritual com o fenômeno inspirativo e a produção conceitual dos livros, dos 45 aos 65 anos, isto é, de 1931 a 1951, que foi o tempo de magistério em Gúbio. Quarto período, realização concreta da missão, dos 65 aos 85 anos, isto é, de 1951 a 1971, que é o atual período brasileiro. Observemos agora, mais de perto, os mais próximos antecedentes de minha transferência para o Brasil, expondo o como e o porquê me encontro atualmente aqui. O primeiro aviso de tão grande mudança me foi dado quando isso parecia absolutamente irrealizável, na Páscoa de 1950, ano em que despontava a primeira alvorada do terceiro milênio, cujo sol nascerá em 2000. Foi quando sua voz, na manhã de domingo, na hora em que Cristo ressuscitou, me disse textualmente estas claríssimas e fortes palavras. Abre aspas. Vai ao Brasil. A hora chegou. Esta é a hora em que se cumpre a tua missão. Vai. Ou agora, ou nunca mais. Fecha aspas. Acrescentou logo após, respondendo às minhas dúvidas e me fortificando, abre aspas. Vai. Outros continentes te esperam. Não percebes a convergência nessa direção de todas as forças de teu destino? Está escrito, irás e vencerás. Vai, filho meu, pois não podes imobilizar um impulso que se completa após 20 anos. Serás arremessado e não poderás parar enquanto não atingires o alvo. Tudo está preparado e nada te faltará até o fim. Não temas. Confia em mim que te tenho protegido sempre. Quando estiveres cansado e sem forças, abandona-te a mim e eu trabalharei por ti. Não te preocupes por tua família. Também ela será socorrida e resguardada de todo perigo. Não te dei provas até hoje de minha presença ativa e contínua nesse sentido? Por que haveria de te abandonar agora? Vencerás. Este é o meu aviso nesta minha Páscoa da ressurreição de 1950. No volume que bem denominaste Cristo, eu te espero para falar a ti. Tu, que transpões os tempos com a tua missão, agora começarás a ressurgir e aos poucos continuarás a subir na minha alegria e na vitória de teu encargo. Alegra-te, Pedro, porque agora ressurges na minha ressurreição, e as forças do mal não prevalecerão. Vai e anuncia ao mundo a minha nova civilização do Espírito. Esta é a minha determinação de hoje, Páscoa de 1950. Fecha aspas. Incrédulo, não admiti que pudesse acontecer o que então parecia irrealizável. Esperei a confirmação dos acontecimentos
para que me fosse possível obedecer. E contra todas as probabilidades humanas, o prodígio sobreveio. Em julho de 1951, voava para o Brasil, onde permaneci 5 meses. Havia realmente começado minha missão no mundo. Nesse período de realização prática, as coisas aconteciam sempre assim. Primeiramente chegava o aviso ou a ordem de sua voz. Parecendo-me algo de impossível efetivação, eu esperava os acontecimentos. Eis que sobrevinham fatos sobre fatos, que tornavam fácil o incrível. Então me era possível obedecer. Observe-se também outro acontecimento. Estas palavras, que agora estão se transformando em realidade, foram anteriormente pronunciadas em uma visão concernente a mim, a qual significa um olhar profético mais amplo sobre o desenvolvimento desta minha missão. Essa visão faz parte do volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, concluído em 1945 e publicado na Itália em 1949. Ali, às palavras acima transcritas, sua voz acrescentou, abre aspas, vai, eu te precedo, segue-me, fecha aspas. Apresento agora aos céticos esta questão. É possível autossugestionar-se com essas vozes, que poderiam ser produto do subconsciente ou de ilusão psíquica. Por isso, eu deveria esperar a confirmação dos fatos. Quando, porém, depois de anúncio de diretivas e acontecimentos aparentemente irrealizáveis na ocasião, os acontecimentos, que certamente não posso comandar, começam por si mesmos a se disporem em ordem, convergindo para o mesmo fim, em direção à plena realização do que então parecia utópico. Quando tudo isso acontece, como eu mesmo vi, pergunto se é lícito falar em autossugestão ou se é possível admitir que essa autossugestão possa ter o poder de movimentar coisas do mundo exterior e coordenar para um fim determinado os atos de muitas pessoas. Acrescente-se que essas pessoas são muitas, desconhecidas umas das outras, ignorando o objetivo pelo qual trabalham. Pessoas independentes de mim, que frequentemente não conheço e sobre as quais não posso nem quero influir. Entretanto, essas pessoas trabalham harmonicamente, coordenadas na direção de uma única meta, que torna real a ordem que me fora anunciada quando seu cumprimento a todos parecia impossível. E cada uma dessas pessoas aparece no momento exato, ajustada ao particular trabalho que deve executar. Aparece inesperadamente, não procurada por mim, faz o que deve fazer e depois desaparece para sempre. A inteligência que tudo dirige para o objetivo que me fora pré-anunciado, independente de mim, não está nessas pessoas, porquanto cada uma delas leva a efeito seu pequeno serviço, ignorando o plano geral, em que todas, no entanto, tomam parte. A presença de tal inteligência não pode ser negada, pois tenho presenciado fatos que seriam inexplicáveis sem ela. E não somente eu, mas muitos céticos também os viram e não puderam negar. Não podemos senão perguntar, diante do que temos visto, onde se encontra a causa de tais efeitos. Tais efeitos correspondem indiscutivelmente a uma inteligência. A causa deles, por conseguinte, deve ser também inteligente. Então, a presença de uma mente que dirige e de uma vontade que comanda tornam-se evidentes
como a única hipótese capaz de nos dar para isso tudo uma explicação que de outro modo nos faltaria. E se a causa não se encontra nos seres humanos em ação, isso quer dizer que ela deve estar localizada em outro mundo, que escapa aos nossos sentidos e também dirige o nosso mundo visível. Os seres humanos que vemos em atividade são, desse modo, apenas instrumentos, movidos por impulsos não terrenos. Aos efeitos visíveis que claramente percebemos, não podemos deixar de atribuir uma causa. Dessa rigorosa lógica, não se pode sair senão atribuindo a esses efeitos uma causa situada em outros ambientes, além do nosso já conhecido ambiente material. Os fatos, portanto, nos provam, neste nosso caso, a presença de forças espirituais que dirigem os movimentos, meus e de outros, necessários ao cumprimento de minha missão. Em resumo, temos, primeiro, o pré-aviso ou ordem para algo que naquele momento não parece realizável. Segundo, a distribuição dos acontecimentos em posições coordenadas para a realização desse aviso preliminar ou ordem. Terceiro, a sua plena efetivação, sem que eu haja pensado ou agido com esse objetivo, mas apenas procurado obedecer. Quarto, a superação de todos os obstáculos, pois o poder dessa inteligência e vontade dirigente é tão grande que sempre vence qualquer barreira. Assim sendo, não se pode explicar tudo isso, quer em seu aspecto profético, quer em sua feição prodigiosa, senão vendo em tudo a mão de Deus. Quis relatar todas essas coisas a fim de fazer compreender que as diretivas de meu trabalho não partem de mim e muito menos podem ser dadas por qualquer criatura humana. Nesta missão, tanto eu quanto aqueles que de mim se aproximam para colaborar com ela, não podemos deixar de ser, todos nós, senão instrumentos dessa inteligência e vontade superior que determina e guia tudo. Desse modo, se entende claramente como os elementos estranhos que se aproximam desta obra apenas para sujeitá-la a seus fins particulares são imediata e facilmente afastados do campo de trabalho por aquele mesmo poder dirigente. Deus os chama. Se são honestos e obedientes, permanecem. De outra forma, alguns são utilizados tão somente para a obra, enquanto seguem suas miragens pessoais, que as forças superiores deixam aparecer ante seus olhos, pois não há outro meio de fazê-los agirem, visto que sem uma finalidade egoísta nada fariam. Assim, estes últimos acabam realizando um labor útil para a missão, mas completamente diferente daquele que desejariam e acreditariam poder realizar para vantagem pessoal. Executam dessa maneira um trabalho do qual nada entendem e, ao terminá-lo, são naturalmente afastados, porque, objetivando tão somente fins egoístas, transformam-se em obstáculos e, por isso, são eliminados, a fim de que somente o bem seja vencedor, como é lei nas obras de Deus. Aí também se vê a aplicação de um princípio geral, segundo o qual as forças malignas acabam por trabalhar sempre em favor das forças do bem. Expusemos tudo isso para que se possa compreender melhor os acontecimentos que agora vamos narrar. Com esses avisos antecipados e ordens, sua voz acompanhava meu trabalho para me guiar e sustentar. Um outro contato importante aconteceu em 1951,
aqui no Brasil. Na noite de 6 de agosto daquele ano, momentos antes de me dirigir para o Teatro Municipal de São Paulo, a fim de realizar uma conferência, recolhi-me no silêncio do meu quarto. Percebi claramente que estava chegando a uma nova curva do meu destino. Iniciava-se para mim uma nova vida, agora de caráter público, após o precedente vintênio de introspecção e silêncio na solidão de Gúbio. Estava preocupado em face das novas e inesperadas perspectivas que se abriam diante de mim. Aceitava-as no espírito de obediência, como sempre. No entanto, como poderia cumprir no Brasil uma tão ampla missão? Foi então que sua voz me disse, entre as suas mensagens, estas palavras inacreditáveis para mim naquele momento. Abre aspas. O mundo virá ao teu encontro e te ajudará em tudo o que te for necessário. Fecha aspas. Era a promessa da ajuda material indispensável ao cumprimento da missão. A essa promessa me refiro porque depois, prodigiosamente, ela jamais malogrou e nunca senti carência de nada. É por ela que se explicam os fatos aqui expostos agora. Esta minha missão já havia sido anunciada em suas linhas gerais e seu desenvolvimento foi descrito naquela visão já referida no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Agora, porém, tudo se concretiza. Não mais somente ideias gerais, mas um desencadear de acontecimentos. E tudo era anunciado de modo objetivo e pormenorizado, pois era chegada a hora de enfrentar a realização prática. Passava-se das palavras aos fatos. E tudo haveria de acontecer depois. Eis que logo após surge uma segunda e mais precisa confirmação. Na noite de 17 de agosto de 1951, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, estava eu sentado à mesa em frente ao famoso Chico Xavier. 12 pessoas estavam presentes. Enquanto ele escrevia uma mensagem de São Francisco de Assis, eu me senti inesperadamente impulsionado a escrever uma outra, de igual conteúdo e concordante nos conceitos, como foi posteriormente verificado por muitos. As duas mensagens foram depois publicadas e consideradas autênticas. Devemos, assim, aceitar suas palavras. A mensagem de sua voz me dizia, abre aspas, hoje é chegada a hora, e eu te digo, ergue-te e trabalha. Eis que se inicia uma nova fase de tua missão na Terra, e precisamente no Brasil. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço desta nova e grande ideia que redimirá o mundo. Agora, a tua missão é acompanhá-la com tua presença e desenvolvê-la com a ação, de forma concreta. Todos os recursos te serão proporcionados. Tudo já está determinado e nada pode ser interrompido. As forças do bem são mais poderosas e têm de vencer. Pedro, confio-te esta nova terra, o Brasil, a terra que deves cultivar. Trabalho imenso, mas terás imensos auxílios. Estou contigo e as forças do mal não prevalecerão. Fecha aspas. A mensagem recebida por Chico confirmou-a com estas palavras. Abre aspas. Não te detenhas. Caminha. Ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avança. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. É o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades,
de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Fecha aspas. Para quem crê nas mensagens mediúnicas, tudo isso deverá verificar-se. Para quem não as aceita, existe a prova dos fatos, cujo encadeamento mostram, como veremos, que essas mensagens estão se cumprindo com total precisão. Desse modo, acompanhando o mesmo pensamento, continua sempre a série de avisos antecipados e ordens, dando-se em seguida a sua exata execução. A missão pré-anunciada é, como se verifica, sempre mais e mais confirmada com palavras e mantida pelos fatos, que a vão guiando para a sua plena realização. Terminada a série de conferências, de norte a sul deste imenso Brasil, descia eu em Roma, do avião proveniente do Rio de Janeiro, na véspera do Natal de 1951. Na Páscoa do ano seguinte, 1952, em Assis, junto ao túmulo de São Francisco, sua voz me disse, abre aspas, prepara-te. Viajarás com toda a tua família no final deste ano. O próximo Natal passarás no Brasil. É como se tudo já tivesse acontecido. Fecha aspas. Pronto a obedecer, como sempre, esperei que os acontecimentos tornassem possível o que então parecia irrealizável. Não é fácil para alguém quase septuagenário e, além disso, sem recursos, transferir-se com a família, esposa, filha e 2 crianças, para outro hemisfério. Só por um prodígio isso poderia acontecer. A verdade, no entanto, é que o prodígio aconteceu. Aqueles que depois, aqui no Brasil, me reprovaram por haver cometido essa imprudência, considerada, como disseram, quase uma loucura, de me transferir com toda a família para cá, não conhecem o poder irresistível das ordens espirituais, nem sabem da impossibilidade de se desobedecer a essas forças do alto, às quais aceitei ligar-me incondicionalmente. Em 1952, ano de exaustiva preparação para a viagem, pude observar uma série contínua de prodígios. Pessoas céticas também os testemunharam e tiveram de reconhecê-los como tais. Citarei apenas um. Faltavam 15 dias para a partida do navio, quando, inesperadamente, surgiram imprevisíveis dificuldades de alguns documentos para o passaporte, dificuldades que não seriam superadas antes de 3 meses. Desesperançado, eu circulava de uma repartição para outra, quando minha filha me disse que aquele era um momento apropriado para que acontecesse um milagre. Caso contrário, teríamos que adiar a viagem, e ninguém saberia para quando. Isto porque enormes dificuldades haveriam de surgir com o adiamento, uma vez que assim a viagem só poderia ser realizada em pleno inverno, enfrentando frio e neve. E o milagre aconteceu. Aparentemente, por acaso, encontrei naquelas repartições um ex-aluno, advogado, que era justamente o secretário da pessoa de quem dependia o caso, e tudo foi facilmente conseguido e resolvido em apenas 3 dias. Assim sendo, viajei na ocasião programada, saindo de Gênova em fins de novembro. Por ocasião do embarque, sua voz me disse, abre aspas, eu mesmo guiarei o navio. Será uma travessia esplêndida, calmíssima, sem tempestades. Isso te provará a minha presença, que luzirá na proa. Serei o timoneiro de tua nave. Fecha aspas. E assim realmente sucedeu. O pessoal de bordo confessou que raramente havia visto uma travessia tão tranquila. Durante a viagem, a proa, muitas vezes, estava na direção sul.
avançava majestosa através do Atlântico imenso. E toda vez que me aproximava dela, percebia à frente da nave a presença luminosa de Cristo, que a guiava para os mares luminosos do sul, na direção da imensa terra do futuro, o Brasil. E ele me dizia, abre aspas, não temas, estou contigo. A nave segue a trilha da minha vontade. Confia-te a mim, vencerás. Fecha aspas. Em 8 de dezembro de 1952, desembarquei em Santos, onde permaneceria definitivamente residindo naquela mesma praia onde o padre Anchieta havia vivido. Tudo havia acontecido com exatidão, e o Natal de 1952, como me havia sido predito, foi passado no Brasil. Nesse momento começa a minha história brasileira, que já completou seu 3º ano. Esse período representa uma parte interessantíssima no desenvolvimento do meu destino, pois assinala meu ingresso na vida pública depois de 20 anos de preparação nos solitários silêncios de Gubbio. Até então, havia realizado um trabalho de maturação interior e de pensamento. Agora, ao invés, deveria viver à disposição de todos, sem refúgios de silêncio para me concentrar. Um mundo em que já não era possível pensar. Eu, que jamais havia falado em público, nem mesmo em italiano, tive que me tornar um pouco orador, usando a língua portuguesa, e viver viajando continuamente, sem sossego. Estava acostumado a uma vida solitária, de meditação, numa casa na qual ninguém ia, sendo possível para mim, desse modo, dispor absolutamente de meu tempo, abstraindo-me horas e horas em elevações do pensamento e perdendo contato com o mundo. Agora, diferentemente, deveria habituar-me a viver numa casa aonde qualquer pessoa poderia chegar, a qualquer hora, com pleno direito de ser recebida e escutada. Considere-se ainda o clima cálido e a alimentação completamente diferente. Urgia também o indispensável trabalho de dominar o novo idioma, sem o que não seria possível o necessário relacionamento para compreender e ser compreendido. A tudo isso acrescentava-se o grave dever de sustentar e defender uma família, cujo único sustentáculo era eu. Chegara ao Brasil cansadíssimo da viagem de 1951 e dos preparativos da transferência para cá em 1952. Confiante, sonhava lançar-me nos braços dos amigos que já conhecia e entre eles viver em paz para escrever meus livros. Porém, as coisas se desenrolaram diferentemente. Sobreveio, ao contrário, uma nova prova bem dura para mim. Agora reconheço que ela surgiu não somente conforme a lógica do desenvolvimento de meu destino, mas sobretudo pela sua utilidade. E isso por 2 razões. Primeira, para amadurecer ainda mais a minha personalidade, coisa necessária à minha renovação em um ambiente novo, com vistas ao empreendimento de um trabalho diverso. Segunda, para lançar as bases de minha missão com um exemplo vivido, manifesto a todos, em que várias pessoas houvessem tomado parte, um exemplo que não deixasse dúvidas sobre a natureza da obra. É este o lado mais importante do problema, porque ele encerra um grande conteúdo moral. É justamente para mostrar isso, é para patentear o íntimo valor dos acontecimentos espiritualmente considerados, é para realizar uma obra de bem que estou escrevendo estas coisas. E foi nesse sentido do bem
que Cristo quis este exemplo, a fim de que a missão, no início de sua fase pública de realização, lançasse com fatos positivos e verdadeiros seus sólidos fundamentos na realidade experimentada e concreta. Não espere o leitor uma crônica pormenorizada de tais acontecimentos, com nomes e lugares. O escopo deste escrito não é uma defesa minha, nem uma reação pessoal. Não estou escrevendo para me queixar ou para acusar, mas sim para estudar como funciona a vontade de Deus. Não me interessam as razões ou desrazões, nem os pontos de vista humanos. Ao contrário, fico extasiado na contemplação dos planos de Deus através dos maravilhosos caminhos do bem, atônito diante da sabedoria com que vi sua realização. Aqui não aparecerão, portanto, as vãs palavras divulgadas a respeito deste caso. Este é tão somente um trabalho construtivo, desejoso de demonstrar que o bem é mais forte e que, ao final de tudo, só ele triunfa. Esta tese, apenas esboçada aqui, será desenvolvida posteriormente, com base nos ensinamentos nascidos das provas destes 3 anos, no 3º volume da primeira trilogia da segunda obra, A Grande Batalha. Queremos, neste capítulo introdutório, bem como neste próximo livro, demonstrar o significado e o poder do método da não resistência defendido no Evangelho, mostrar a técnica do seu funcionamento e a razão pela qual, sabendo-se usá-lo, ele representa a mais poderosa arma para vencer todas as batalhas, também na terra, também em nosso triste mundo de astúcias e violências. Buscarei desde já levar essa arrojadíssima tese do Evangelho para o terreno realístico das lutas humanas que tenho vivido neste período, e nele vencer com este sistema, que nenhuma pessoa considerada prática leva em conta, mas que os acontecimentos destes anos me autorizam a expor aos olhos do mundo cético. Daí a sua grande importância e daí também a importância de explicá-los e entendê-los em seu profundo conteúdo. Esses fatos concretos, por meio dos quais foi feita a justiça de Deus pela sua própria mão, premiando ou punindo sem qualquer influência minha, esses fatos, repito, fizeram despontar uma nova obra que está aqui sendo apresentada. Esses acontecimentos constituíram o ponto de partida para a primeira trilogia, bem como o seu motivo fundamental. E ainda, com graves choques, recompuseram minha personalidade e deram um novo endereço ao meu pensamento, naturalmente indispensável para escrever uma nova obra. É importante que, por conhecer os fatos, eu mesmo os narre sob sua verdadeira luz espiritual. A coisa que mais me abalou e que certamente impressionará também o leitor inteligente foi ver, além dos pontos de vista particulares, partidários e utilitários, a maravilhosa presença de Cristo, que tudo guiou sem que eu soubesse, a fim de que seu pobre instrumento pudesse resistir a tudo e a todos, atingindo insolitamente a vitória. Pude, assim, com razão, concluir uma conferência na Rádio Progresso de São Paulo na noite de 6 de agosto de 1955, com as seguintes palavras, abre aspas, Cristo esteve sempre presente e atuante junto a mim nesta luta e me salvou. Tenho provas positivas de que assim sucedeu e que isso é real. Esses prodígios são para mim um testemunho seguro de que a minha missão é verdadeira
e que vem da parte de Deus, pois de outro modo eu não seria ajudado assim. Milagres como estes não acontecem todo dia e não podem ser realizados pelos homens. Este trabalho não é fantasia. Minha crença é férrea porque está concretizada em fatos. As teorias podem ser discutidas, mas todos compreendem os fatos. Além dos livros, estava no plano de Deus um exemplo sólido de manifestação das forças espirituais também no plano do mundo prático. Um exemplo por meio do qual Cristo desse provas de sua presença e poder, permitindo a um seu instrumento, pobre, desprovido de quaisquer recursos humanos, vencer todos os obstáculos suscitados por seres poderosos e organizados, para confirmar que a missão é legítima e que nenhum homem tem o poder de sustar o que é da vontade de Deus. Esta é a grande lição moral que devemos aprender desta luta e dos meus sofrimentos. Valeu a pena sofrer, pois os sofrimentos deram seus frutos. Cristo avança, Cristo vence. Ninguém pode interromper sua caminhada triunfal aqui no Brasil. Este é um bom exemplo para todas as religiões e agrupamentos. É uma verdade que pode trazer benefícios sem distinções, com absoluta imparcialidade e universalidade, que são as duas palavras de minha bandeira. O significado delas é perdoar, abraçar e fazer o bem a todos. Minha conclusão, despedindo-me hoje de meus caros amigos brasileiros, não é somente de gratidão e amor, mas acima de tudo de alegria e não de tristeza. Não estou aqui para manifestar mágoas nem para condenar ninguém, mas sim para me alegrar junto aos bons com a vitória de Cristo. Se os anos de 1953 e 1954 foram anos de luta e sofrimento para mim, este 1955 representa o início do desenvolvimento de uma missão no Brasil. Saio desta luta muito cansado. Lutar durante o dia cheio de preocupações e escrever livros à noite, sozinho, num país novo, esgotaria um jovem de 20 anos. Se fisicamente este homem de 69 anos que vos fala está cansado, sua alma não se cansou, e ele quer viver ainda tão somente para fazer a doação total de si mesmo, mente e coração, a este seu grande e bom amigo que é o povo brasileiro. Fecha aspas. Assim começou minha vida brasileira. Bem depressa, no entanto, percebi que me faltavam duas coisas absolutamente necessárias para quem quer cumprir uma missão: independência espiritual e independência econômica. Em outras palavras, num país plenamente livre, faltava-me a liberdade. É evidente, todavia, que quem deve obedecer a Deus não pode obedecer aos homens. Quem é instrumento do alto não pode ser instrumento de interesses e escopos humanos. O erro elementar de alguns companheiros do meu ambiente de 1953 e 1954, que era o mesmo de 1951, foi não haverem compreendido que minha missão era verdadeira, que Cristo trabalhava realmente nela, sustentando-me, que eu era impulsionado e defendido por forças espirituais, cujo poder elas demonstraram depois, e que, consequentemente, ninguém tinha o poder de impedir meu trabalho. Assim sendo, uma vez que não é possível dominar quem deve obedecer a Cristo, único chefe,
aqueles que desejassem utilizar-me para seus outros objetivos seriam afastados, como realmente sucedeu depois. Muitos se aproximaram de mim visando não colaborar, mas sim utilizar minha vinda ao Brasil para outras finalidades, que nada tinham a ver com meu trabalho e que, pelo contrário, o dificultavam, fazendo-me perder tempo e arredando-me da verdadeira estrada. Mensagens e escritos já conhecidos e publicados falavam claramente e eram suficientes para esclarecer tudo. Entretanto, não foram compreendidos. Com essa finalidade, quis advertir a quem deveria ter sido o primeiro a compreender, com uma carta datada de 19 de janeiro de 1955, tomando uma posição definitiva e pré-anunciando as consequências. Dessa carta, transcrevo aqui as conclusões. Abre aspas. Ao Brasil, a que dou os anos mais maduros de minha vida, peço, na condição de pobre que sou, o mínimo de recursos necessários para uma vida humana. Acreditei haver vindo para o Brasil a fim de realizar um trabalho espiritual e não para cuidar de negócios. Já perdi desse modo 2 anos preciosos que não voltarão. O fato de que minha missão esteja sendo utilizada por alguns em favor de interesses particulares deve cessar completamente. O escândalo que ameaça tornar-se público é que a luta pela obtenção de direitos autorais e meios de subsistência, bem como, devido a promessas não cumpridas, pela indispensável casa para morar, me paralisa no cumprimento de minha missão. Quem com isso tenta deter uma obra de Cristo assume uma tremenda responsabilidade. A verdade é que existe uma lei, embora não se creia nela. Também tenho assumido e assumo minhas responsabilidades diante de Cristo e do Brasil. Cristo está vendo que o desempenho de minha missão não depende de mim e responsabilizará aqueles que são culpados desse descumprimento. E não nos esqueçamos de que Cristo, além de bom, é poderoso e jamais permitirá à liberdade humana obstruir seus planos. Sendo estes de alcance histórico, todos os obstáculos serão esmigalhados. É isso que neste momento sua voz me pede para afirmar, solicitando ainda que esta carta seja conservada, a fim de que, relida daqui a alguns anos, seja possível compreender, com as provas dos fatos que virão, o grave significado destas palavras. O meu dever é entregar aos espíritas, porque no Brasil foram eles os primeiros a virem ao meu encontro, assim como a todos os homens honestos e de boa vontade, uma obra ainda em seu início, cujos planos o mundo ainda não conhece, mas que me vêm sendo revelados dia a dia. Agora começa o verdadeiro trabalho. Tenho necessidade de amigos que me auxiliem e não de especuladores que me utilizem em favor de seus interesses. Estas pessoas devem, e isto é ordem de sua voz, distanciarem-se da obra, considerando que atrás de mim está Cristo, a quem obedeço. Esta ordem é acompanhada de invencíveis recursos sobre-humanos para vencer. Neste caso, os engenhos humanos e as astúcias do mundo equivalem a lutar com uma espada contra a bomba atômica. Nestes 2 anos, cada um, com suas ações, definiu e julgou a si mesmo diante de Deus, colocando-se, portanto, na posição desejada em face da obra. E o mundo também observa. Eu vivo sob refletores no palco do mundo. Quem se aproxima de mim é visto sob os mesmos refletores. Também no hemisfério norte,
a Europa e os Estados Unidos nos olham. E tudo o que acontece é escrito no livro de Deus e não se apaga mais. Somos todos chamados a colaborar numa imensa obra. Eu não passo de um pobre instrumento que necessita da cooperação de outros instrumentos. É chegada a hora de nos colocarmos a trabalhar, tomando cada um a sua posição exata e bem definida. A mensagem de sua voz, dada em Pedro Leopoldo, em agosto de 1951, deve tornar-se realidade. Ninguém poderá alterar os planos de Cristo, ninguém poderá detê-los. Hoje o Brasil foi escolhido. Espera-se agora se aceitará ou não. Um novo exército, porém, já está se formando, pois no Brasil as almas boas e sinceras são muitíssimas. Esta carta objetiva a declarar que em 1955 inicia-se uma nova fase de maior desenvolvimento do plano da missão. Tudo o que foi feito até agora foi tão somente uma preparação. Resolvamos rapidamente este absurdo a que o mundo está assistindo, de que uma obra como esta possa estar à disposição dos interesses de um editor ou do proprietário de uma casa, e nos ponhamos todos a trabalhar como instrumentos da mesma obra. O impulso já foi dado, o terreno é virgem e fértil. Unamo-nos sob a mesma bandeira de Cristo, que é o único e verdadeiro Senhor desta obra. Estas são as diretivas que, neste momento, sua voz me determina transmitir, chamando-nos a todos novamente em face da gravidade desta hora. Fecha aspas. A resposta que obtive só se refere à parte prática da carta, de conteúdo econômico, revelando até surpresa pelo fato de minha transferência para o Brasil. Nada me foi respondido quanto à parte espiritual, a mais importante. Foi exatamente por prever que a carta não seria compreendida que se recomendou, como antes está dito, a sua conservação, para que em releitura posterior fosse entendida em face da prova dos fatos que então haveriam de confirmá-la. Assim, a única resposta que obtive foi o meu arrasamento. Desse modo, ao invés dos auxílios esperados, encontrei obstáculos, pesadíssimos obstáculos para mim, pois me encontrava sozinho, sem recursos, em país estrangeiro. No entanto, todos eles foram superados. Enquanto em plena obediência aceitava as provas das mãos de Deus, a sua presença me acompanhava, resolvendo tudo. Que eu tenha sido capaz não só de resistir, mas também de vencer, foi um fato tão prodigioso que até os crentes duvidaram e chegaram a imaginar uma coisa que eu jamais poderia sonhar, pensando que eu houvesse premeditado friamente ardilosíssimos planos diabólicos. Tudo se desdobrava assim. O obstáculo surgia tal como um muro que se elevasse no meio do caminho. Tornava-se impossível avançar. O terreno se tornava escorregadio, sem apoio firme para os pés. Mistérios, equívocos, mal-entendidos, promessas tranquilizadoras que não se realizavam, esperanças de ajuda que depois se dissipavam, uma atmosfera enganosa de neblinas e miragens, um mundo de coisas vagas e inalcançáveis, de palavras carinhosas, afáveis, fraternas, mas vazias, inconsistentes e sem resultado. Era o mórbido envolvimento do polvo, era o sonho envenenado dos entorpecentes, a alucinação em que não se consegue mais manter o senso da realidade. Nesse mundo singular de coisas evanescentes,
onde as palavras assumiam os mais estranhos significados, menos o verdadeiro, nesse mundo de realidade fugaz, somente sua voz, firme, me advertia sempre, abre aspas, tranquiliza-te, aquele muro cairá, o obstáculo será superado, fecha aspas. E me pré-anunciava os acontecimentos de modo claro e exato, como ninguém o fazia. Diferentemente de todas as promessas humanas, suas promessas se realizavam. Realmente, depois o obstáculo era vencido, o muro tombava. Isso acontecia após circunstâncias imprevistas, não provocadas por mim, mas surgidas espontaneamente no momento preciso, proporcionadas ao objetivo e de natureza capaz de superar as dificuldades. Observando, eu verificava que realmente uma inteligência superior comandava tudo, pois eu não poderia saber tanto, não possuía recursos para poder vencer e também não dirigia de fato meus movimentos. Aquelas contínuas vitórias sobre todas as coisas, regularmente, sem pressa, com a calma das coisas eternas, jamais cometendo um mínimo engano, me deixavam atônito. O acaso poderá nos favorecer uma vez, mas o que caracteriza o acaso é, sobretudo, a falta de inteligência e de coordenação constante de movimentos com vistas a um fim determinado. O acaso nos poderá fazer vencer uma vez, mas a sorte repentinamente nos abandona. Não podia explicar a mim mesmo esta série contínua de prodígios, a não ser pela presença de uma inteligência que tudo guiasse. Assim, Cristo comandava tudo e vencia todos. O meu estado de espírito, diante desse ambiente humano, da primitiva confiança absoluta, teve de se transformar em desconfiança. Comecei a olhar para trás dos bastidores e me apoiar desesperadamente em Cristo, meu único amigo. De forma cristã e fraternal, foi dito de mim e dos meus tudo o que se pode inventar de mais calunioso e inverossímil. Embora se dissesse o contrário, na verdade eu não pedia riquezas, pois bem sabia que não tinha nenhum direito a elas. Entretanto pedia, por saber que tinha direito a isso, a palavra sincera do amigo, e não aquela névoa que me fazia perder o senso da realidade, impedindo-me de prover as minhas necessidades e me defender. Sua voz continuava a me amparar, avisando-me que tudo se transformaria bem depressa. Eu esperava, obedecendo. E eis que de um conjunto de pequenos prodígios, movendo-se sucessiva e coordenadamente na direção de um mesmo objetivo, nasceu o prodígio maior do afastamento dos amigos da primeira hora e o despontar, sob a orientação do alto, de outros auxílios e novos amigos. Vou citar apenas 2 desses prodígios menores. Quando, em julho de 1954, foram cortados os meus víveres, ou seja, a indispensável parcela mensal que recebia do editor para viver, fruto de meu trabalho, nesses mesmos dias caía do céu um equivalente auxílio, não previsto nem solicitado. Outro prodígio ocorreu em fevereiro de 1955, no dia 13, um domingo. Fui notificado da supressão das parcelas mensais anteriormente referidas e pude finalmente certificar-me de que os prometidos auxílios dos amigos falharam. Na segunda-feira, dia 14, o oficial de justiça bateu à minha porta com a notificação judicial para desocupar o apartamento. O ataque desfechava seus golpes decisivos, que
que deveriam derrubar-me, atirando-me à rua, sem meios para viver. Nessas horas, a minha vida e a de minha família estavam suspensas por um único fio: minha fé em Cristo. Éramos defendidos tão somente pelas potências espirituais. E elas venceram. Nesse mesmo dia, de muito longe, sem que nada tivesse sido pedido, chegou a ajuda para comprar um novo apartamento, com o dinheiro exato para isso, nem mais nem menos. Qualquer um poderia pensar que eu pudesse ter planejado tudo isso. A verdade, porém, é que eu não planejei nada, pois tudo foi um miraculoso auxílio de Deus. Como poderiam, no entanto, aqueles que não acreditavam em Deus admitir esse amparo? Fui assim prodigiosamente salvo de golpes duríssimos e muito bem calculados pela outra parte para eliminar qualquer possibilidade de vitória. Fui salvo contra todas as probabilidades humanas sobre as quais as pessoas práticas firmam suas bases. Fui salvo pelo socorro das forças espirituais, ignoradas completamente por essas pessoas, como elas o demonstraram. A ilação moral é que a providência de Deus não é uma ideia vã. Muito pelo contrário, ela funciona verdadeiramente desde que se verifiquem as condições necessárias ao seu exercício. Além de sentir que esse amparo é justo, trazendo vitória e dando um sinal de aprovação de Deus, como se Ele mesmo quisesse subscrever os acontecimentos, devemos observar ainda outro fato. Os elementos humanos que desejavam desvirtuar a missão, submetendo-a a seus objetivos particulares, puderam ver, sem a mínima intervenção do instrumento, que tudo perdoou, a derrocada de seus planos e interesses. E isso na forma e medida com que haviam procurado sufocar e demolir a obra. Os atingidos sabem, porque na verdade assim aconteceu com eles, que tudo isso é real, embora não cheguem ainda a ver no caso a mão de Deus. E a reação da lei não se deterá enquanto tudo o que por eles foi praticado contra ela não tenha sido compensado e até que eles hajam aprendido a lição, como querem as forças do bem, que tudo comandam. Como é possível crer que Deus permita que se possa abusar dos ideais e das coisas santas pelos quais tantos sofrem e se sacrificam? No entanto, esses princípios morais são difundidos e pregados em toda parte, por todas as religiões. Importa compreender que a falta foi cometida não contra mim, que não tenho valor algum nem mereço defesa, mas sim contra Deus, contra os princípios fundamentais de sua lei. E meu perdão não pode ter a força de impedir a reação daquela lei. Como pode quem faz uso diariamente desses preceitos ignorar que eles se realizam depois de fato? À vista disso, fui obrigado a publicar avisos na imprensa que todos leram, com o objetivo de acabar, tanto quanto poderia fazê-lo, com o sistema de recolhimento de donativos, cuja proveniência desconhecia, fundos esses nominalmente destinados a me ajudarem. Eles significavam para mim um peso de responsabilidade moral, embora não me trouxessem, no oceano de palavras destinadas a me tranquilizarem, qualquer sustento que me permitisse cumprir o trabalho de minha missão. Afastemo-nos, contudo, desse mar de tristezas e nos dirijamos para praias mais luminosas. Toda prova tem seu fim, toda paixão deve derramar-se na ressurreição. No requintado tormento de 2 anos, havia sido pago o tributo de ingresso na nova terra. O batismo de dor recebido assemelhava-se a uma investidura do alto,
dando-me direito ao cumprimento da missão para confirmá-la. Nessa profunda maceração interior, amadurecera em mim uma nova personalidade, não mais mística como em Gúbio, mas de luta no mundo, para nele estabelecer o Evangelho com a evidência dos fatos. Se tudo isso, para quem não compreendia a lei e a violava, traduzia-se em destruição, para mim, que havia sofrido para viver a lei, resultava em construção. Em 1955, houve a mudança da guarda, quando outro grupo de amigos substituiu o antigo, novos amigos que me testemunharam a grande bondade do povo brasileiro em que sempre confiei. Desta maneira, afastaram-se os elementos negativos que faziam parte do grupo de 1951. A eles nada mais se pedia, salvo apenas que não buscassem deter a obra. Nenhum ressentimento, nenhuma reação. Somente Deus sabe e julga. Devemos, portanto, em tudo, confiar-nos a Ele. O que aconteceu foi tão somente um ato de legítima defesa, para que a missão pudesse cumprir-se, já que ninguém tinha o direito, nem deveria ter o poder de sustar a obra, pela qual eu havia sacrificado tudo. Iniciou-se então, em 1955, o trabalho livre, dirigido não mais pelos homens, mas somente por Cristo. Nesse ano foram lançadas as bases concretas da missão. Em 1956, começara a se elevar a nova construção sobre esses fundamentos. Nesse período, na verdade, foram escritos 3 volumes da primeira trilogia da segunda obra. Estou aqui no Brasil não para desfrutar a vida ou para repousar, mas sim para cumprir minha missão, última consequência dos primeiros pactos solenes assumidos na Sicília em 1932. Estou aqui para prestar contas do meu trabalho, explicando não só as dificuldades superadas, mas também o esforço realizado em tão duras condições. Exporei como nasceu a segunda obra e o que aconteceu com a primeira, a fim de nos orientarmos em face dos acontecimentos e fixarmos os aspectos característicos desse período de minha vida. Cada fenômeno tem sua lei, e nenhum mecanismo pode funcionar senão de acordo com as normas impostas por sua natureza. Todos compreendem que, à força de pancadas, não se pode fazer trabalhar um relógio de precisão, nem fazer funcionar um rádio. Se não se seguirem determinadas normas, o instrumento não obedece. Não é problema de querer ou não querer. Ora, uma pessoa que escreve por inspiração, assim como acontece com os artistas ou com quem quer que elabore um trabalho original de pensamento, é um instrumento delicadíssimo, que sente os efeitos de todas as condições do ambiente. Não se pode impedir que esse instrumento, pela sua própria sensibilidade, registre todos os choques que cheguem a ele do exterior. Além disso, esses choques transmitidos a ele são amplificados pela sua hipersensibilidade e, assim, imprimem-se na obra que o instrumento produz, deixando nela vestígios profundos. Acontece o mesmo que na radiotransmissão, onde as descargas atmosféricas, que o ouvido humano não poderia por si só perceber, distorcem a audição até o ponto de não se ouvir coisa alguma. Nesses 2 anos, 1953 e 1954, o ambiente estava tão saturado de distúrbios psíquicos, a atmosfera espiritual se tornara de tal modo sufocadora, as vibrações dominantes manifestavam-se com tão grande potência destrutiva que se tornou impossível ouvir e registrar uma voz tão sutil como a que devia trazer a lume o livro Cristo.
Comecei a escrevê-lo, mas a necessidade de defesa me lançou na peleja, e nela foram absorvidos meu tempo e minhas energias. Foi necessário abandonar a recepção, pois ela, em tal ambiente, sofreria deformações tão pavorosas que representaria não uma expressão, mas sim uma violação do pensamento transmitido. Disseram que eu era vítima de ondas barônticas, mas essas ondas eram representadas justamente pelo ambiente em que eu caíra. A isso se deve o fato de não haver sido escrito até agora o volume Cristo. Assim, a primeira obra foi interrompida por esse embate inicial. Isso era inevitável. Nesse período, a missão transformou-se e o instrumento, habituado a uma atmosfera de solidão e silêncio, deveria descer ao turbilhão infernal do mundo, porquanto aqui se completaria a última fase da missão com sua atuação vivida. Ele se arriscou a, no mínimo, paralisar seu trabalho, sem poder produzir mais nada. E isso teria acontecido se não fosse a proteção das forças do alto, que haviam previsto tudo e velavam. Em meio a tudo isso estava a vontade de Deus, contra a qual nada podem as forças do mal. Ao contrário, elas são utilizadas a serviço do bem, e neste caso, concorreram para produzir uma nova maturação do instrumento. A dor sempre pode produzir um fruto, sempre pode ser um mal a fecundar um bem. Perigo haveria se os homens práticos, que conhecem o mundo e sorriem dos sonhadores do ideal, conseguissem destruir tudo e assim estancassem a fonte para sempre. Os que dizem conhecer a vida não compreendem que para um instrumento poder ser utilizado e frutificar, é indispensável que lhe sejam concedidas, pelo menos, condições de sobrevivência. O espírito é algo delicado, que para poder exercer sua função, deve ser tratado com inteligência, sinceridade e bondade, bondade substancial e não apenas de boas maneiras. O instrumento, em tais mãos, teria ficado arruinado definitivamente se não existissem as leis da vida para protegê-lo. Mas ele não parou de trabalhar, não se deixou destruir. A vida reagiu nele e ele se pôs a funcionar de outra maneira. Resistiu, não desejou morrer e, para sobreviver, adaptou-se, transformando-se. Sua atividade, em vista disso, tornou-se diferente e seu trabalho foi encaminhado para outra direção. E assim, de um mal nasceu um bem, e ele se renovou. O instrumento recebeu em cheio o abalo e o absorveu em profundidade. Assim sendo, pelos sábios processos da técnica da vida, o choque se contraverteu e reemergiu transformado em bem. A personalidade do instrumento modificou-se. Se quando estava sob a tempestade, ele não teve condições para produzir o que estava programado, sua produção não cessou, mas tomou um rumo diverso, navegando em outros mares em busca de novos horizontes. Daí nasceu uma nova obra, desenvolvendo um novo tema, com um estilo novo, sólido, terreno, positivo para os práticos, um estilo de batalha, adaptado ao mundo, em que a missão deve agora cumprir-se. Nasceu a segunda obra, cujos 4 primeiros volumes, escritos num ímpeto nestes primeiros 3 anos brasileiros, agora apresentamos. Desse modo, a primeira trilogia já está completa, enfrentando os problemas mais palpitantes da atualidade, com a palavra concebida como ação, para construir na terra,
com as pedras das provas evidentes, o novo edifício do Evangelho vivido e da nova civilização do terceiro milênio. O que aconteceu então à primeira obra? Ela estacionou no 10º volume. Não pôde ser concluída. O estado de ânimo do qual ela nasceu foi detido. Permaneceu como que congelado. Entretanto, não morreu, apenas refugiou-se em estratos mais profundos, esperando emergir de novo um dia, quando findarem os gelos do inverno e ressurgir a primavera. É assim que a vida se defende. A primeira obra ficou como uma semente sob o solo à espera de renascer. Nada se perdeu. Por certo, o reinício somente foi adiado. E se um dia o instrumento conseguir novamente modelar um ambiente de paz e confiança, então poderá nascer o livro Cristo. São necessários, entretanto, fatos novos, impressões que, num sentido contrário, corrijam os precedentes. São necessárias mudanças estáveis, que deem tempo para o instrumento curar-se dos choques recebidos e lhe garantam a tranquilidade e a confiança necessárias para que tais livros de sublimação espiritual possam ser escritos. No momento, a primeira obra é como um navio encalhado num banco de areia, à espera de que o destino lhe envie os ventos para o desencalharem. Por enquanto, o espírito sofreu uma contração para o seu interior, negando-se a manifestações externas. Fecharam-se as portas para aquela categoria de conceitos, e tudo se cala. Até que o ambiente mude, nada aparecerá nem será dito sobre aquele tema. Numa ambiência como a destes 3 últimos anos, o pensamento conexo a Cristo não pode surgir. Acusações mútuas são inúteis. Estabelecidas as causas, as consequências são fatais. É absurdo pretender que a água não gele a 0 grau. Seria necessário não levá-la a essa temperatura. Seria preciso não provocar as causas. Uma vez atingido aquele ponto, a água não pode senão congelar-se. É indispensável inteligência para compreender a delicadeza do instrumento, a fim de não prejudicá-lo. Todavia, tal poder de intuição não se encontra no selvagem plano biológico da luta pela seleção e vitória do mais forte. Daí a fatalidade do choque, e assim tem acontecido todas as vezes que um ideal desce à Terra para nela ser implantado. No entanto, ele representa o maior estímulo à evolução. Os não sensibilizados não percebem essas coisas, e tudo permanece sob a defesa unicamente das sábias leis da vida, que eles também provam desconhecer. É elementar e evidente que, se desejamos realizar um serviço útil, não podemos usar mal ou danificar o mecanismo que lhe é próprio. Devemos, pelo contrário, dispensar os devidos cuidados a ele, considerando suas exigências naturais conforme as leis que o regem. Se por excesso de exigências ou por avidez não se considera essa realidade, desseca-se a fonte. Com tal psicologia, podem surgir mártires, mas destrói-se o trabalhador e a sua produção. Se desse modo a primeira obra ficou paralisada, não foi, contudo, impedido o cumprimento da missão, assunto que pertence a Deus e sobre o qual os homens não têm qualquer poder. Aconteceu, em consequência, que a trajetória do trabalho sofreu tão somente uma mudança de direção, imposta pelo imprevisto de novas pressões.
Certamente tudo, inclusive esse transe, continuou a ser guiado por Deus, com sabedoria e com objetivos benfazejos, que se revelarão mais claramente no futuro. É um fato a grande utilidade moral deste exemplo que o Evangelho nos quis dar da excelência de seus métodos de combate, que no desdobramento deste caso provaram ser superiores, vencendo os do mundo. O Evangelho desejou nos dar uma prova de força, da sua força, para que ele seja finalmente tomado em consideração pelo mundo. Tenho a satisfação de verificar que, no fundo, esse montante de dificuldades não me fez perder tempo, algo, pelo menos para mim, tão precioso que não me é lícito desprezá-lo. Tive a alegria de comprovar que dos obstáculos interpostos, Deus não só fez surgir novas criações, mas, sobretudo, possibilitou a confirmação viva e experimental das teorias sustentadas nos livros. Teorias que, após a vitória experimental nesta prova de fogo e de resistência ao choque dos fatos, adquiriram agora um valor positivo imensamente maior. Cristo velava e devo à sua presença esses tão esplêndidos resultados, atingidos em ocasiões realmente difíceis. Comprovei que ele descia não somente como conceito nos livros, mas também como ação na vida, para que fosse compreendido. O prodígio consistiu em se haver, de tanto mal, extraído tanto bem, sem que ninguém tivesse conseguido destruir a missão. Ao contrário das investidas dos rivais em contenda, visando a posse do instrumento para planos particulares, nasceu uma nova obra. Foi, na verdade, maravilhoso que nenhum desses planos tivesse conseguido o objetivo desejado. Realmente, o único plano a atingir uma finalidade foi aquele dirigido por Cristo, que tudo guiava. E aquelas pessoas acima referidas, como já disse, só obtiveram como resultado, por si mesmas, o próprio prejuízo e o seu afastamento deste trabalho. A barreira já foi ultrapassada e em 1956 poderemos apresentar os 4 volumes da segunda obra, que são: primeiro volume, Comentários, Introdução à segunda obra. Primeira trilogia. Segundo volume, Profecias, o futuro do mundo. Terceiro volume, Problemas atuais. Quarto volume, A grande batalha. A estes volumes seguirá a segunda trilogia, já em preparação. São até agora quase 1000 páginas, penoso trabalho realizado sempre à noite, porque durante o dia ressoava furiosa a tempestade que narramos aqui. Esta segunda obra será toda revista por mim em sua tradução para o português, de modo que eu mesmo possa assegurar-me de sua fidelidade e exatidão. Não conhecendo até pouco tempo o português, nenhum controle do gênero me foi possível para a primeira obra. A segunda obra, em boa apresentação gráfica, como a primeira, deverá ser oferecida a um custo unitário relativamente inferior ao da outra. Tanto quanto lutei para que meu nome não servisse de pretexto para recolhimentos de fundos ou negócios, também faço agora, a fim de que meus livros não se tornem mercadoria, permanecendo o mais possível independente de tudo o que seja transação comercial. Com isso, procurarei não só oferecer edições que se beneficiaram de meu cuidado pessoal, mas também continuarei minha luta contra o dinheiro, que é o maior inimigo de todas as verdadeiras obras espirituais. Devo fazer declarações importantes sobre esse assunto.
Nestes anos, foi dito, entre outras coisas, que eu desejava enriquecer-me. Tenho absoluta necessidade, para poder viver e, desse modo, realizar meu trabalho, de uma casa para morar e de meios materiais para a subsistência própria e da família. Jamais, porém, desejei a riqueza, pois não posso perder meu tempo em defendê-la. É inegável que a independência econômica me é necessária, pois sem ela eu cairia num estado de escravidão em que seria impossível meu trabalho. Obtida essa indispensável independência, o resto é para mim tão somente uma condição para o meu trabalho, resto que me pesa, tanto que já o rejeitei na Itália. Estou despendendo a metade de meu tempo e minhas energias em viagens para proferir conferências. É um penoso esforço para mim, mas o faço sem qualquer remuneração material. Como posso continuar a fazê-lo e tudo o mais que devo fazer, se não encontrar recursos para viver? É absurdo que a avidez humana de desfrutar tudo me prive até do que me é imprescindível para cumprir a minha missão pelo bem dos outros. A essa acusação de que eu queira enriquecer-me, respondo agora, oferecendo boas edições dos livros e, ao mesmo tempo, acessíveis às condições de todos, eliminando lucros inúteis. Respondo ainda, recordando as palavras que escrevi no volume Ascese Mística, publicado na Itália em 1939 e no Brasil em 1954, em seu capítulo Minha Posição, onde defini minha missão tal como hoje ela está se desenvolvendo. Àqueles princípios ali expostos, tenho permanecido fiel. Quase 20 anos depois, aquelas afirmações provaram ser verdadeiras. Peço ao leitor que queira conhecer minhas ideias sobre esse assunto o favor de reler todo aquele capítulo. Aqui transcrevo somente este trecho. Abre aspas. Nada quero possuir. Tudo é dirigido tão somente pela força do Espírito. Por isso não quero nem casas, nem sedes, nem cargos, nem toda a pestilência das organizações humanas, nada que possa arrastar os baixos instintos e estimular as sempre rápidas respostas dos inferiores impulsos do homem comum, nenhuma fetidez de dinheiro que tanto atrai os ávidos e sombrios aduladores. Estes, graças a Deus, fogem em face de um prato onde não há senão fadiga, dor e paixão de espírito. Esta é a minha segurança. Esta é a minha força diante do mundo. Fecha aspas. Repito hoje, ante o caso atual, as mesmas declarações. Desejo, portanto, que se compreenda claramente e sem equívocos o meu método. Jamais procurar dinheiro, nunca pedi-lo, jamais organizar qualquer tipo de propaganda, comissões ou coisas semelhantes com o objetivo de conseguir recursos financeiros. Portanto, quem faz isso em meu nome, faz sem o meu consentimento, contra a minha vontade, com perigo e risco para si mesmo. Devemos compreender que a obra para a qual trabalho depende de Cristo, que não tem necessidade alguma de dinheiro. Se algum dinheiro fosse preciso, somente ao próprio Cristo competiria inspirar a quem devesse trazê-lo. Considerando-se o assunto em apreço, o dinheiro, mesmo quando deva chegar por absoluta necessidade, não deve jamais ser solicitado, mas somente enviado pelo alto. Aqui me encontro não para fazer negócios à maneira de tantos, mas sim para dar, vivendo um exemplo de que as forças espirituais
são verdadeiramente as mais fortes. E posso afirmar perante Deus que toda vez que me chegaram às mãos quaisquer meios indispensáveis à sobrevivência, sempre e somente chegaram dessa maneira. Por isso, quando me foi imprescindível possuir alguma coisa em meu nome para realizar meu trabalho, nunca recorri à hipocrisia de esconder o fato sob o anonimato ou de modo impessoal, entrincheirando-me atrás de pessoas ou instituições para não aparecer. Desejo elucidar ainda outra coisa. Contrariamente ao que possam imaginar, não desejo jamais ser chefe de coisa alguma em sentido material ou espiritual. Aceitarei apenas honestos companheiros de trabalho, mas nunca discípulos menores sobre os quais exerça qualquer autoridade. Acontece que eu vivo numa ordem de ideias em que o domínio sobre o próximo é absolutamente inútil. Diferentemente, os agrupamentos humanos precisam submeter seus associados ao comando de um só, que dirija com disciplina para manter uma ordem imposta, sem a qual tudo se desagregaria. No meu caso, é a lei que mantém tudo, e não a imposição humana. E essa lei dirige tudo interiormente, usando uma disciplina da qual ninguém pode fugir, pois qualquer infração acarreta uma inexorável pena, sem que qualquer chefe a imponha de fora. Meu trabalho não é impor ideias, mas tão somente oferecê-las, difundindo-as com os livros e a palavra para o bem do próximo. Não é procurar proveitos pessoais egoisticamente, como em geral fazem os que buscam o poder. Ao contrário, é oferecer vantagens imparcialmente a todos, sem sombra alguma de sectarismo. É fazer com que as mentes, habituadas pelas suas infelizes experiências a desconfiarem, compreendam que essas ideias que ofereço são realmente uma vantagem. Com esse objetivo, percorro todos os caminhos, da razão e da ciência, do coração e da fé, finalizando com a via do exemplo, como no caso atual. Esse oferecimento imparcial quer dizer que sou amigo de todos, contanto que sejam justos, qualquer que sejam suas religiões ou ideias. Significa também que não posso permanecer fechado em nenhum grupo de caráter exclusivista e sectário. Desde que em qualquer grupo me seja pedido para condenar algum ponto de vista honesto e diferente, só porque é diverso do seu, como imposição aos outros, desse momento em diante não posso pertencer àquele grupo. Esclarecidos estes pontos fundamentais, peço um favor aos meus leitores e amigos brasileiros. Peço-lhes para me isentarem de qualquer forma de glória e honrarias que me privam de tempo e energias preciosas e ainda representam um peso que agrava o meu trabalho. Rogo-lhes para me cercarem de seu afeto que me alimenta. Peço-lhes para contribuírem, cada um como lhe for possível, a fim de formar e manter em torno de mim aquela atmosfera de paz e confiança que me é necessária para continuar escrevendo e cumprir minha missão nesta minha nova pátria, à qual me dedico inteiramente. Rogo a aqueles que desejam me utilizar para seus fins e vantagens pessoais, a aqueles a quem meu trabalho não agrada, suplico-lhes, repito, tenham compaixão de mim e me concedam paz. É grande o meu cansaço e estou enormemente sobrecarregado de muitos deveres em benefício do próximo.
Não é justo que sejam desperdiçados meu tempo e minhas energias em coisas inúteis, que não sejam para o bem dos outros. Meu trabalho não prejudica a ninguém, é inofensivo, faz todo o bem que pode, não agride a ninguém, abraça a todos e quer ser útil a todos. Por que combatê-lo? Já não apresentei aqui provas suficientes de que ele tem a ajuda de Cristo? Não é assim inútil opor-se a ele, já que não se pode ir contra a vontade de Deus? Ao contrário, não ficamos tomados de encanto diante da maravilhosa harmonia e da beleza de suas obras? Por que procurar limitar meu trabalho, concebendo-o somente em função de grupos particulares? Por que desejar vê-lo tão somente em relação a categorias já existentes, onde ele não cabe? Por que tentar enquadrá-lo em princípios e interesses particulares, aos quais o universal jamais poderá se reduzir? Por que desejar, por força sutil, que ele seja uma parte de outros edifícios já construídos, fora dos quais não é permitido viver, não se admitindo que a verdade possa existir fora deles? Por que não acabar, para o bem geral, de uma vez para sempre, com essa intolerância de todos contra todos, em que todos se igualam? E por que me ser atribuído, como o mais imperdoável dos defeitos, esta minha ausência de espírito sectarista? Por que não procurar ser verdadeiramente fraterno? Parece que o homem é absolutamente imaturo para compreender um pensamento universal que ultrapasse os restritos círculos de seu pequeno mundo. O dogmatismo, o farisaísmo e o sectarismo tendem sempre a reaparecer em todos os grupos, como característica humana de todos os tempos e lugares. A singela narrativa feita, o método seguido e as provas dos fatos que se deram nos parecem suficientes para nos convencer de que caminhamos na estrada da verdade. Sem um particular auxílio de Deus, não se explicam os acontecimentos relatados. E auxílio quer dizer aprovação. Não se pode negar, neste caso, a presença de um plano pré-estabelecido, que vai se desenvolvendo em movimentos coordenados em direção a um fim preciso. Como negar, diante de tais fatos, a presença de uma inteligência superior que dirige tudo? Não posso negar meu assombro, nascido dessa sensação da contínua presença de uma força e inteligência que, não sendo minhas, só posso atribuir a poderes espirituais superiores, que tem Deus como chefe. Se não sou eu a dirigir, e se tudo caminha com uma sapiência que não possuo, quem dirige então? Ademais, os resultados estão aí. Diante deles, ponho-me a pensar, procurando explicá-los. Mas como explicá-los de outro modo? Existe o fato positivo da vitória. Mas, sem um auxílio extra-humano, de que modo entendê-la? Há também o fato positivo da construção que está surgindo, lenta, mas constante, independentemente de forças humanas, por um poder que é superior a elas. Forças humanas não bastam para interpretar o fato, nem conseguem obstruí-lo. Por quais forças, então, é sustentado tal trabalho, situado além dos poderes e engenhos do homem? Como se compreende uma vitória obtida justamente quando fui despejado em terra estrangeira?